Muito bem, hoje nós estamos dando início a essa nova série que nós intitulamos de Deserto, Encontrando Deus nas Lutas da Vida, e a gente espera ao longo desse mês de abril conversarmos um pouco a respeito de algumas das realidades que todos nós, como seres humanos, temos que lidar. E eu gostaria de começar tratando de uma delas essa manhã. Nós vamos vivendo a nossa vida e nós temos sempre a expectativa de que tudo flua bem, de que tudo vá bem enquanto nós vamos vivendo a nossa vida. Quando isso tem que ser assim mesmo, quando nós nos tornamos pessoas, por exemplo, que todas as manhãs acordamos pensando que alguma coisa ruim vai acontecer, a gente começa a sofrer de algo que a psicologia tem chamado de síndrome do pânico. A gente começa a ficar com medo de sair de casa, com medo de viver a vida e tudo mais. Então, o correto é realmente a gente viver a nossa vida com a expectativa sempre de que tudo vá bem. Mas a verdade é que nós vemos na experiência da vida, da nossa própria vida e da vida que gira ao nosso redor, que isso não é bem assim. Nós vamos vivendo e está tudo bem, mas de repente nós nos deparamos com um anúncio médico que muda o cenário da nossa vida. Vamos fazer um exame que para nós deveria ser simples e deveria ser de rotina, e de repente a notícia que a gente recebe não é uma notícia boa. Ou nós vamos vivendo a nossa vida e de repente somos impactados por uma perda financeira, algo de muito negativo, ruim acontece, né, dentro da nossa vida, né, material. A empresa que ia tão bem, de repente sofreu com um impacto aí, né, da bolsa no exterior, a quebra, né, de algum país, né, afeta diretamente aquilo que você está fazendo e aquilo que você está lidando aqui no país. Uma decisão, às vezes, do governo que foge completamente do seu controle, né, desestabiliza a sua vida, ou então, quem sabe, de repente a gente chega na empresa e a gente chega no escritório, onde a gente tem trabalhado, onde a gente ocupa um cargo e uma função bem significativa, e nós não estamos esperando nunca, né, que nós vamos sair dessa função, e aí a primeira ação da manhã é o nosso superior nos chamando e dizendo que a empresa vai ter que fazer alguns cortes, e infelizmente você está dentro dele. Ou quem sabe você, como um empresário ou como um profissional liberal, perde aquele seu principal cliente, que era a fonte principal de recursos entrando dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, né? Contingências da vida. Ou quem sabe a gente se depara de repente em um momento com o fato de que aquela relação que a gente julgava ser uma relação estável, que a gente julgava ser uma relação de fidelidade, foi rompida, foi quebrada por um dos cônjuges, uma cilada, um momento de guarda baixa, mas aconteceu. E toda a construção, né, de 10, 15, 20 anos, às vezes, de casamento, de repente começa a ruir diante de uma decisão, diante de uma resposta impensada a um momento. Ou, quem sabe, a sua situação seja a de um filho que começa a ver essa crise acontecendo dentro da sua casa, com os seus pais, e você não tem poder, você não tem influência, você não tem como lidar ou interferir naquilo que vem acontecendo dentro da sua família, dentro da sua casa. Num mês, num dia, num ano, tudo estava bem, e de repente você acorda e começa a se deparar com seu pai, com a sua mãe, brigando todos os dias, discutindo todos os dias. Ou, quem sabe você, pai, descobre que o seu filho está envolvido com algumas situações que vão afetá-lo de forma muito negativa, vão conduzi-lo a uma vida que não vai
produzir frutos bons para ele mesmo, e você tem que lidar com isso, você tem que aconselhá-lo, mas o seu filho está resistente, não é? Porque ele tem os amigos, e todos os amigos fazem, todos os amigos usam, todos os amigos vêm, todos os amigos vão, e aquele filho que era sempre obediente, que estava sempre com você, da noite para o dia, começa a te dar um monte de dor de cabeça, um monte de trabalho, um monte de decepções, um monte de preocupações que não estavam dentro da sua agenda. Ou você acordado no meio da noite com um telefonema dizendo, olha, o seu marido bateu com o carro, a sua esposa sofreu um acidente, o seu filho vinha voltando da faculdade e bateram no carro dele, contingências da vida. Ou, você fala, chega, Ricardo, pelo amor de Deus, chega. Ou, todas as confusões possíveis, que possam acontecer na vida, situações desde cedo, até mesmo entre os pequeninos, eles eram tão amiguinhos, aí de repente um começa a puxar o cabelo do outro no berçário, não, esse brinquedo é meu, não, é meu, tal, tudo mais. Bom, a Bíblia tem um nome para tudo isso aí. O nome que a Bíblia usa para isso são provações. Provações. E é sobre essa realidade de sofrimento que eu gostaria de tratar com você hoje. Provações. Elas são reais. E as Escrituras dizem para a gente que elas são mais do que reais, que elas são um fato que nós devemos esperar. Tiago diz assim, um dos livros da Bíblia, Tiago 1, verso 2 e 3, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Preste atenção, meus irmãos, considerai por motivo de grande alegria. Aí a gente já quer parar de ler, Fala, esse cara não é possível. Como assim? Eu passo por um monte de luta, um monte de dificuldade, e o cara diz que eu tenho que ficar alegre? Mas ele diz, considerai, fiquem alegres pelo fato. Essa palavra que eu quero destacar, ok? Pelo fato de passarem. Ou seja, as Escrituras, elas não apenas apresentam para a gente as provações como uma probabilidade, como algo que mais cedo ou mais tarde acontece na vida da gente, mas elas apresentam as provações como um fato, vai acontecer. Vai acontecer. Você não vai passar, se você está vivo, você não vai passar por essa vida, você não vai passar por essa história, sem ter que lidar ao longo da sua vida com muitos, mas muitos momentos de provações. E talvez isso num primeiro momento possa nos chocar, assim como nos choca ler isso, irmãos, considerem motivo de grande alegria. Tiago não é masoquista, ele não está dizendo para a gente ficar alegre por sofrer, ele está dizendo para a gente que nós devemos considerar a situação da provação como uma grande alegria, porque ela é um fato. E pode ser considerada como uma grande alegria, porque esse fato pode ser usado por Deus na vida da gente para promover maturidade para a vida da gente. Então ele não está dizendo para a gente ficar alegre com o sofrimento, ele está dizendo para a gente estar alegre pelo fato de sabermos que existe o sofrimento, que nós não vamos ser iludidos por Deus com relação a essa realidade, mas que esse sofrimento pode ser usado na vida da gente de uma forma a produzir coisas positivas na nossa história. E quando a gente fala a respeito dessa questão, talvez na nossa cultura, o grande problema em lidar com isso do jeito que Tiago apresenta para a gente aqui, é que nós temos que lidar com a questão das provações em um mundo com uma cosmovisão de causa e efeito. Terminou essa semana uma novela na Rede Globo, chamada Joia Rara. A novela foi aí aclamada, e ela foi usada para promoção de uma cosmovisão que está presente em todo o nosso mundo, em toda a nossa sociedade. Na verdade, essa visão, essa cosmovisão está presente desde a queda, desde aquilo que a Bíblia apresenta para a gente em Gênesis 3, ok? E ela toma formas diferentes. Nessa novela foi apresentado a partir, por exemplo, do contexto budista, que tem como a ideia de que você sofre
Porque o sofrimento que acontece na sua vida tem a ver com o seu karma. O karma tem a ver com um fato, uma realidade que você experimenta e que você lida com ele para uma purificação do seu ser e um aperfeiçoamento da sua vida. Para que assim você possa ir evoluindo e você possa se tornando cada vez mais uma pessoa melhor. Ele está construído dentro do conceito de causa e efeito. Mas o conceito de causa e efeito não é apenas da religião budista. Ela faz parte de muitas outras religiões e também faz parte de uma cultura secular. Em outras palavras, a grande questão da gente com as provações não é a provação em si, mas é por que pessoas boas sofrem. Porque para nós é muito lógico. Se nós estivermos fazendo alguma coisa errada, alguma coisa ruim, nós sofremos. Nós temos consequência com isso. Nós aprendemos isso desde pequeno. Se quando pequeno nós fazemos uma arte, alguma coisa errada e tudo mais, e nós sofremos uma disciplina, mesmo que como criança a gente fique meio bravo e tudo mais, no fundo nós achamos que aquilo está correto. Porque está sendo administrado com justiça. Mas você tem 2 filhos, um apronta a arte, o outro sofre a penalidade por aquele que aprontou a arte, ele vai ficar extremamente injuriado. Porque ele diz, poxa, eu fiz tudo certo, tudo correto, tudo bonzinho, e o meu irmão aprontou, e não sobrou nada para ele, e sobrou para mim. Então veja, por que nós temos esse problema? Nós temos esse problema por causa desse conceito de causa e efeito. Na cabeça da gente, no mundo da gente, a ideia da gente é que a vida deveria funcionar assim, e nos é dita que funciona assim. Nós somos pessoas boas, vamos receber coisas boas. Somos pessoas que fazemos as coisas certas, vamos receber bons resultados. Se nós fazemos coisas ruins, nós vamos receber resultados ruins. No entanto, basta a gente olhar a nossa história, olhar ao nosso redor, olhar para o jornal na televisão, e a gente sabe que não é assim. Que isso não é assim. Que muitas vezes nós fazemos tudo correto, nós fazemos tudo certo, nós temos a maior preocupação de sermos zelosos e cumprirmos, por exemplo, com todas as obrigações e leis nos nossos negócios, e às vezes o nosso negócio está indo cada vez pior, e aquele que faz falcatrua, sonega o governo, faz um monte torce um monte de coisas, ele vai melhorando cada vez mais. Então a nossa grande crise com a aprovação não é que ela seja resultante na nossa vida quando algumas coisas erradas nós estamos realizando, mas a grande crise é, se nós estamos fazendo tudo correto, se nós estamos fazendo tudo certo, se nós somos boas pessoas, por que é que a gente sofre? Por que a gente tem que lidar com essa questão? Então a explicação da joia rara é porque você está sendo purgado. Você está passando por um momento de refinação, ok? Da sua alma para você poder evoluir. Para você poder melhorar. No entanto, esse conceito da causa e efeito, dentro dessa perspectiva, da explicação budista, ou daquelas religiões que seguem essa percepção, ainda assim deixa a desejar. Porque se a questão é para você melhorar e você se torna uma pessoa, então, melhor, muito boa, por que você ainda sofre? E na perspectiva bíblica, a grande questão com relação a essa tese, que contradiz essa tese, é: Jesus foi um homem perfeito. 100% bom. O tempo todo. Por que ele sofreu? Por que ele teve que ser traído? Por que ele morreu numa cruz? Dentro da explicação do karma evolutivo, ele não deveria sofrer nada. Ele já não tem mais nada para evoluir. E aí então nós temos que dar alguma explicação e consertar isso de alguma maneira. E aí eles vão trazer alguma explicação para isso, mas não é o caso aqui. Eu não quero falar sobre o budismo, eu quero falar sobre a questão das provações em si. Ok? E o que eu estou tentando mostrar aqui é apenas que a crise para a gente, com relação às provações, não passa pelas provações em si, mas passa pelo fato de nós olharmos para nós e falarmos: nós somos pessoas boas, então por que nós estamos sofrendo? E nesse sentido, tem um texto na Bíblia que conta para a gente uma história de Era Uma Vez.
Era uma vez um homem chamado Jó. Ele vivia lá na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito tempo atrás. Na época dos grandes patriarcas. Ele era um sheik do deserto. E as escrituras nos dizem que ele era o sheik mais poderoso da sua geração. O homem mais poderoso da sua geração. E as escrituras nos dizem, no livro de Jó, que este homem, ele era íntegro e era justo. Diz que ele temia Deus e que ele evitava fazer o mal. E era um homem muito rico. Ele tinha uma boa família com 7 filhos e 3 filhas. E ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. O homem mais rico do Oriente. Essa é a descrição feita no livro de Jó, introduzindo quem Jó é, a pessoa de Jó. E aí então, o livro de Jó, ele se desenvolve a partir dessa crise. Se Jó é um homem bom, mas de repente vem sobre ele uma série de adversidades, que faz com que da noite para o dia, de um homem poderoso, do homem mais poderoso da sua geração, do homem mais rico da sua geração, ele se tornar um miserável. Perde toda a sua família, todos os seus filhos morrem, perdem todos os seus bens, a sua esposa o abandona, ele fica coberto de chagas da cabeça aos pés, e agora a sua vida é estar sentado à porta da sua casa com um caco de telha, coçando as feridas, úlceras, purulentas que estão se manifestando como chagas no seu corpo. A notícia sobre a catástrofe de Jó vai longe. E aí chegam alguns amigos. Eles chegam a princípio para consolar. Eles se assentam ao lado de Jó e o texto bíblico diz que eles ficam uma semana sentados do lado de Jó, quieto, mudo, calado. Já teve experiência assim, de chegar num lugar e chegar junto a uma pessoa, amigos, família, e você não tem o que dizer? Essa é a situação desses homens diante de Jó. 7 dias calados. 7 dias ao lado da dor e da angústia de Jó. Mas nós, seres humanos, não sabemos lidar com a dor. O nosso estado o nosso sentimento de compaixão leva-nos sempre a achar que nós temos que dizer alguma coisa, nós temos que dar alguma solução, nós temos que apresentar alguma proposta. E o livro de Jó, ele é um livro que contesta justamente essa questão, que é construída e baseada a partir dos amigos de Jó. Ele é um livro de sabedoria. E na época de Jó, os livros de sabedoria, eles apresentavam a tese da causa e efeito. Se você vivesse uma vida boa e reta com Deus, você seria um homem abençoado, você seria próspero, você teria sucesso. Se as coisas não estivessem acontecendo bem na sua vida porque alguma coisa errada você estava fazendo, tinha alguma coisa que não estava de acordo com aquilo que Deus queria, então você não seria abençoado. E por isso os amigos de Jó, sentados ao lado de Jó depois de 7 dias, começam a argumentar com Jó que para ele sair daquela situação, ele deveria ser honesto e ele deveria apresentar o seu pecado. Ele deveria confessar o que estava de errado na vida dele. E a grande luta de Jó é com essa teologia esquisita, com esse ensino distorcido da pessoa e do caráter de Deus em relação à vida dele. Ele diz, olha, eu não fiz nada, eu não posso, eu vou contender com Deus, eu vou brigar com Ele, eu não vou me submeter a essa teologia frágil, que quer dar uma explicação tão simplista, de causa e efeito para a minha vida. Tem que ter alguma outra coisa. E ele passa o livro todo dele dentro dessa dinâmica. Eu espero que a minha Era Uma Vez aqui desperte você o interesse de chegar em casa e ler o livro de Jó. Ok? Ver os diálogos que acontecem, as tramas que acontecem ali entre Jó e esses 3 amigos. Mais tarde chega um 4º amigo chamado Eliú, e esse traz algumas palavras um pouco mais sensatas para Jó. Mas o clímax do livro acontece quando nós chegamos no capítulo 41,
Tem 42 capítulos e aí Deus entra em cena. Deus que está calado diante de todas as argumentações que são apresentadas em nome dele pelos amigos de Jó. Deus que está calado diante de todas as asseverações que Jó faz diante da face de Deus. Todas as argumentações que ele lança diante de Deus, resolve falar. Ele diz, ok, você me pediu contas, você pediu que eu falasse, então agora senta aí, fica quieto e me ouve. E aí Deus então começa a falar com Jó. Jó tem uma experiência com Deus, com a presença manifesta de Deus. Deus se revela para ele através de um redemoinho e Deus começa a falar com ele através daquilo e Deus começa a fazer a descrição do universo, tanto do macro-universo quanto do micro-universo e começa a dizer para Jó, então, onde você estava quando eu estava fazendo essas coisas? Me explique sobre isso, sobre aquilo outro. E Jó, enquanto Deus fala, Deus vai crescendo e Jó vai ficando cada vez menor. Até que ele chega num momento e diz, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E aí Jó faz uma confissão de amor relacional a esse Deus, que sempre fora o Deus que ele havia servido e adorado. E Deus então se dirige aos amigos de Jó dizendo que eles estavam errados em todas as argumentações teológicas que eles usaram a respeito dele, Deus. E que eles deveriam ir e pedir perdão para Jó e pedir para que Jó orasse por eles. E enquanto Jó ora por eles, Jó é curado. E Deus traz de volta a Jó, em dobro, tudo aquilo que Jó tinha e Jó perdera. Essa é a história de Jó. Agora, no início do livro, no capítulo 1 e capítulo 2, tem uma meta-história. O que é uma meta-história? Uma meta-história tem a ver com uma história por detrás dos bastidores. Não é? Aquela história que acontece por detrás do que está acontecendo, que dá muitas vezes sentido, explicação para o que está acontecendo, mas que nós não estamos vendo, que alguém precisa ter contado para a gente. E é nessa meta-história que nós encontramos a realidade de como Jó se encontra com Deus em meio às suas provações. Na cena 1 da meta-história, a primeira provação de Jó nos é apresentada. Jó capítulo 1, versículos 6 a 22. Conta pra gente algo que somente Deus pode ter revelado para o escritor do livro de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás, o acusador, também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí Satanás responde, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. E aí começa as provações de Jó. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, se você acha que você tem provações na sua vida, preste atenção nisso. Certo dia, os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Vou repetir, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus
os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A primeira cena da meta-história nos diz então a razão pela qual as provações estão acontecendo na vida de Jó. Nos diz a razão pela qual Jó perde tudo que ele tem, materialmente e familiarmente. Imagine você acordar um dia com a sua casa, com o seu carro, com os seus negócios, com os seus filhos, sabendo que eles estão bem, e de repente você começa a receber WhatsApp, você começa a receber telefonemas, você começa a receber mensagens por inbox no seu Facebook dizendo: olha, vem primeiro o WhatsApp, olha, aquela aplicação que você mandou fazer lá na bolsa, quebrou, você perdeu tudo que tinha. E mal terminou o WhatsApp, chega lá uma mensagem no inbox da sua caixa dizendo assim: olha, aquele negócio que foi feito lá, que estava tudo certo com a empresa tal, os caras deram para trás e disseram que não vão mais fechar um negócio com a gente, todo o investimento que a gente fez no maquinário para poder atendê-los, nós perdemos. Você mal acabou de receber esse, toca o telefone dizendo para você: olha, os seus filhos estavam voltando da festa hoje à noite, bateram o carro, morreram todos eles. É isso que está acontecendo com Jó. E a meta-história diz para a gente que isso está acontecendo com Jó porque Deus recebe na presença dele um ser chamado acusador. Esse ser chega diante de Deus e ele não chega diante de Deus para acusar Jó. Ele chega diante de Deus para acusar a Deus. É a Deus que ele está acusando. Deus o provoca. Deus diz para Satanás: de onde você vem? Ah, eu venho de andar por aí, passear pela terra, observar as coisas. E ele diz: e você observou Jó? Viu meu servo? Viu como ele me ama? Viu como ele me teme? Viu como ele se desvia do mal? Viu como tudo que ele tem é fruto de negócios lícitos? E Satanás faz aquilo que lhe é peculiar. Acusa. E acusa Deus. Ele diz: é óbvio. É lógico. Você o compra. Você o guarda, você o protege. Você não deixa que nada de ruim aconteça com ele. Qualquer ser humano vai te servir assim. Qualquer ser humano vai te amar assim. Qualquer ser humano vai te temer desse jeito. Agora, deixe que as coisas dele sejam tocadas. Deixe que ele perca o que ele tem. E você vai ver se de pronto ele não blasfema contra ti. Os seres humanos que você fez, em outras palavras, é isso que Satanás está dizendo. Eles só te amam porque o Senhor os compra. Porque o Senhor os abençoa. Porque o Senhor faz por eles aquilo que eles não podem fazer por si mesmo. Deixe-os ao léu, deixe-os à mercê, e você vai ver que nenhum deles te ama, muito menos Jó. E Deus resolve entrar numa aposta com Satanás. Se é que cabe essa palavra aqui, né? Ok? Mas é mais ou menos isso que Deus faz. Deus diz:
você não conhece Jó, eu o conheço. Isso não é assim. Quando Deus diz para Satanás, pois bem, vai, toque em tudo que ele tem. Não toque nele, mas em tudo que ele tem. O que Deus está dizendo para Satanás é, você não conhece Jó, eu o conheço. Ele me ama por quem eu sou. E eu vou te mostrar isso. E Satanás vem, e vem com fúria total sobre Jó. Mas a história não acabou. Da noite para o dia, Jó perde tudo. E aí vem a segunda provação, a segunda cena da meta-história, que está no capítulo 2, versículos 1 a 10. E aí o texto começa exatamente como começa a primeira cena. Dizendo assim, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, o acusador, também. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Presta atenção, hein? Satanás é um excelente turista, ok? Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Trocando em miúdos, o que Deus está dizendo para Satanás é, você viu quem é que tinha razão? Você viu aqui quem é que conhece Jó? É você ou eu? Viu como ele se manteve exatamente como eu disse que ele era? Mas Satanás faz aquilo que lhe é peculiar. Acusa. E novamente ele acusa a Deus. Ele não acusa Jó. Ele acusa a Deus. Ele diz assim, pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E mais uma vez o Senhor diz para Satanás, você não conhece Jó. Eu o conheço. Você não o conhece. Mas eu vou mostrar para você quem ele é. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás na presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ela está dentro da tese de Satanás. Ela tem uma relação com Deus que é de causa e efeito. Se Deus não serve para me abençoar, para que é que eu vou bendizê-lo? Se Deus não serve para fazer com que a minha vida seja continuamente boa, para que eu vou continuar temendo, amando, honrando? Não, amaldiçoe teu Deus e se mate, definha a sua vida. E Jó respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Essa é a meta-história, que vai ser fechada lá no capítulo 41 e 42. E entre o capítulo 1 e o capítulo 2, o capítulo 41 e 42, nós temos justamente o desdobramento de toda essa perspectiva dos amigos de Jó, dos diálogos e das contendas desses amigos com Jó, e das explicações de Jó, e das orações de Jó, dando todo o cenário visível dessa realidade das provações. Então, Jó, diante de toda essa situação e diante dessa cena da meta-história que está por detrás, narrada para a gente, lembre-se que Jó não sabia de nada disso, ok? Muito provavelmente, esse livro não foi escrito pelo homem Jó. As coisas aconteceram com ele,
mas uma outra pessoa escreveu a história. Essa é hoje a posição definitiva de todos os teólogos do Antigo Testamento. Então Jó não sabe de nada disso que está acontecendo. Deus se revela para ele no capítulo 41 e 42, mas talvez Jó nunca tenha sabido sobre esse capítulo 1 e capítulo 2. Mas no meio de toda essa realidade, Jó se encontra com Deus entre as suas provações. E eu quero ver com você como é que nós, a partir daquilo que Jó vivencia nessa meta-história que nos é apresentada aqui no seu livro, como é que nós podemos nos encontrar com Deus em meio às nossas próprias provações. Primeiro, nós precisamos compreender essa história por detrás da história. Porque Jó não tinha conhecimento disso, mas nós temos. A nós nos foi dada a revelação das Escrituras. E essa é uma meta-história que nos é mostrada nas Escrituras. Uma história que está por detrás da cena, que é revelada para mim e para você. Que não fora revelada para Jó. Mas que Jó, ainda não conhecendo-a, passou por toda a sua provação, sendo aprovado no final. Mas eu e você saímos com vamos colocar assim, com um minuto a mais, né, à frente de Jó. Porque nós temos essa narrativa, nós temos essa explicação. Nós temos essa cena de Jó 1, 6 a 12, nos sendo mostrada. Falando para a gente desse ser que chega na presença de Deus. Desse ser que chega na presença de Deus e chega na presença de Deus e é arguido por Deus sobre nós. Deus olhando para ele, dizendo assim, aí, vocês viram lá os meus servos, minhas servas, que me servem em vinhedo. Você viu fulano, você viu Beltrano, você viu Ciclano. Viu como eu tenho pessoas no mundo que me adoram e me temem. E Satanás fazendo aquilo que lhe é propício. Acusando a Deus. Dizendo, é óbvio, você continua fazendo as mesmas coisas. Desde a época de Jó. Você não muda. Você fica cuidando deles. Você fica abençoando, fica pondo a mão, fica protegendo, fica fazendo com que tudo dê certo. Deixe-me tocar nas coisas que eles têm. E você vai ver como é que eles param de cantar para o Senhor, como é que eles param de te adorar, como é que eles param de ficar falando de ti. O Senhor vai ver. O mesmo argumento de Jó 2, 1 a 7. É claro, eles são saudáveis. Nada de ruim acontece com eles. Sempre vão te adorar assim. O Senhor os compra. Veja, esses textos nos mostram que Deus nos criou e Ele tem prazer em nós. E que Satanás argumenta que só amamos a Deus porque Ele nos compra com as suas bênçãos. Para lidar com as nossas provações, sejam elas quais forem, a nível pessoal, na nossa saúde, a nível familiar, a nível material, se nós andamos com Deus, se nós o tememos, se nós estamos procurando viver uma vida de acordo com os valores do seu reino, e nós estamos experimentando provações, para a gente poder ser aprovado, para que nós possamos nos encontrar com Deus no meio de tudo isso, nós precisamos nos lembrar dessa realidade da vida de Jó, dessa meta-história. Nós devemos nos lembrar que existe um ser que está diante de Deus, acusando a Deus de que nós o amamos, porque Ele fica nos comprando. Ele está nos comprando. As provações, então, são uma forma de Deus demonstrar a Satanás e também a nós qual é a autenticidade do nosso amor por Ele. Deus não está jogando com a gente. Eu já vi pessoas explicando esse texto de Jó em crise, dizendo assim, pois é, esse negócio é muito complicado, porque Deus e Satanás, dois seres poderosos, né, ficam brincando com a gente. Deus não está brincando com a gente. Deus está dizendo, eu sei quem eles são. Eu os criei a minha imagem e a minha semelhança. Eu os criei para que eles me amassem. Eu os criei para que eles tivessem prazer em mim por quem eu sou. E Satanás está dizendo para Deus,
Isso não é assim. Eles te amam, eles te temem, eles te servem, porque o Senhor faz coisas por eles. E Deus está dizendo, eu sei quem eles são, você não sabe. E Satanás está dizendo, então me prove. E ele diz, ok, eu vou mostrar para você como eu estou certo e você está errado. E as provações são permitidas então na nossa vida para que Satanás continue ciente de que eu e você amamos a Deus por quem Ele é. E elas servem na nossa vida para mostrar para nós mesmos a dimensão do nosso amor por Deus. Se o nosso amor por Deus realmente é fruto de quem Ele é para nós, ou se Ele realmente não está se transformando nessa negociação, nessa barganha. Se Ele faz por mim, então eu amo e o sirvo. Se Ele deixa de fazer, eu me rebelo contra Ele, eu me revolto contra Ele. Paulo em Romanos 5, 3-5 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É outra forma de usar a ideia de provações na Bíblia, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Seja qual forem as nossas provações. A primeira realidade, então, para que eu e você possamos encontrar Deus no meio delas, é nós nos lembrarmos de que existe alguma coisa acontecendo por detrás daquilo que nós estamos enxergando. Alguma coisa maior, muito maior, está acontecendo. Mas, seguindo adiante, segundo, nós precisamos compreender a plena providência de Deus por nós. Para nós encontrarmos Deus no meio das nossas provações, nós precisamos compreender a plena providência de Deus por nós. Veja só, Jó capítulo 1, versículos 8-12, quando Satanás responde a provocação de Deus a ele, se ele tinha visto Jó e visto como ele era fiel e tudo mais, e ele diz, olha, toque nas coisas dele, deixa ele perder as coisas que ele tem, e você vai ver como é que ele vai blasfemar contra o Senhor, como ele te amaldiçoará na sua face. Verso 12, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. E aí, no capítulo 2, versículos 3-6, novamente Deus argumenta com Satanás, e Satanás novamente acusa Deus, e o verso 6 diz que Deus responde à acusação de Satanás. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Poupe a vida dele. Poupe a vida dele. No verso 9 e 10, sua mulher diz, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. A proposta da mulher de Jó é, se mate. Tire a sua vida. Não vale a pena continuar vivendo. Voz de Satanás. Eu não posso tocar. Eu não posso tirar-lhe a vida. Mas quem sabe eu posso convencê-lo de fazer isso a si mesmo. Deus me cerceou, Deus me proibiu. Mas quem sabe eu o convenço de fazer isso a si mesmo. No meio de todo o caos que Jó está vivendo, é muito interessante, e olhando esse diálogo de Deus com Satanás, é muito interessante perceber essa perspectiva da providência de Deus. A provação está vindo, as coisas estão acontecendo, mas essa meta-história mostra para a gente que Deus está no controle de todas essas coisas, que Deus estabelece limites a tudo isso que está acontecendo. Que Satanás não tem a liberdade simplesmente de vir e fazer aquilo que ele bem entender, porque se ele tivesse, não tenha dúvida, ele viria e mataria todos nós.
Porque o ser que Satanás mais abomina depois de Deus é você. Sou eu. É a humanidade. Porque ela, em toda a criação de Deus, foi a única feita à imagem e semelhança de Deus. E ele sabe que ele não tem como atingir Deus. Portanto, se ele conseguir atingir a criação feita à sua imagem e semelhança, ele atinge, fere o Criador. É por isso que em toda a criação, aquilo que a gente vê de mais esdrúxulo, aquilo que a gente vê de mais horrível, é a desfiguração do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Seja pelos vícios, ou por qualquer outra realidade que vá deformando cada vez mais a imagem linda, bela, bonita, do caráter de Deus que foi colocado em nós. Mesmo em meio às nossas provações, então, Deus continua presente. Embora nós possamos ser alvos dos ataques de Satanás, ele jamais pode agir além do que Deus permite que ele haja. A meta-história de 1 e 2 de Jó mostra isso para a gente. Usando as palavras de Lutero, teólogo Lutero da Reforma, Satanás é um cão na coleira de Deus. Ele não tem liberdade para fazer o que bem dá na cabeça dele, não. Portanto, qualquer provação, qualquer dificuldade, qualquer luta que eu e você possamos enfrentar, nós podemos saber que essa luta, essa provação continua debaixo da providência de Deus. Ele continua tendo controle sobre tudo o que está acontecendo. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, porque toda provação produz tentação. Ok? Nem toda tentação é provação, mas toda provação produz tentação. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus não nos abandonou. Deus não abandonou você. Qual é a sua provação agora, hoje, nesse momento, nesse instante? Onde está? Na sua vida. Onde ela está na sua vida? Nos seus negócios, na sua família, na sua saúde. Onde está a sua provação? Em mais de um lugar, como o Jó, que veio de vários lugares diferentes. Para que você encontre Deus no meio dessas provações, você precisa saber que Ele continua sendo o Deus de toda a providência. Você precisa continuar crendo nisso. Jó não tinha essa narrativa, mas continua com o coração dele dependente disso. Eu e você temos essa narrativa. Davi partilha com a gente no Salmo 23, versículo 4, essa realidade da consciência que ele também tinha, da providência de Deus que o acompanhava em toda circunstância. Ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Deus está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O que nos é apresentado por muitas religiões, inclusive algumas evangélicas, cristãs, é a ideia de que nós precisamos de um Deus que nos tire de situações de provação. Mas a questão é que a nossa vida, entre a queda e o retorno de Jesus, por causa de um mundo desconectado com Deus, de Deus, vai ser marcada por provações. Não tem como escapar disso. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de motivo de grande alegria o passar por várias provações, diz Tiago. Então o que a espiritualidade bíblica nos propõe é algo muito mais consciente, muito mais concreto, muito mais real. É que esse Deus, Ele nos acompanha, Ele está conosco no vale de sombra e de morte. Ele não é o Deus que está conosco apenas quando todas as coisas estão boas na nossa vida.
Ele é o Deus que nos acompanha, que atravessa conosco vales de sombra e de morte. Satanás quer minar a confiança da gente na providência de Deus. O intento dele é nos convencer, através das palavras da mulher de Jó, de que não vale a pena. Se nós experimentamos tudo aquilo, não tem motivo para continuar vivendo. A providência falhou. Deus falhou. Então por que você vai continuar a viver? Amaldiçoa o teu Deus e se mate. É isso que ele propõe. Mas a narrativa da história de Jó, com o seu desfecho, mostra para a gente que Deus continua providente, que Deus continua tendo controle sobre toda a situação. Isso é apresentado para a gente já no capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus diz para Satanás: não toque nele, não tire sua vida. O diabo é um cão na coleira de Deus. Lutero estava certo. Mas uma última perspectiva que eu quero compartilhar com você, para que a gente experimente a presença de Deus em meio às nossas provações. Nós precisamos compreender a realidade da sua salvação. Jó, verso 12 novamente, 1:12. Não toque nele. Salvação. Verso 6. Não tire a vida, apenas poupe a sua vida. Salvação. As provações, elas podem atingir as realidades da nossa vida, mas elas não podem atingir a nossa vida. As provações, sejam elas quais forem, preste bastante atenção nisso, podem e vão atingir as realidades e as contingências da sua vida, da minha vida. Coisas materiais, entes queridos que nós vamos perder ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Até mesmo, muitas vezes, a própria saúde. Mas as provações não podem tocar na nossa vida. Na essência do nosso ser. Jó tinha convicção disso. Jó tinha convicção de que a sua vida não podia ser tirada das mãos de Deus. Num dos seus discursos que se tornou célebre, talvez você já tenha lido isso em algum lugar, é do texto de Jó. Jó diz assim para os seus amigos que estão contendendo com ele. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Ele está tendo aqui uma revelação de Jesus Cristo, ok? Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, ou seja, depois que fisicamente eu morrer, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. E ele insiste: eu mesmo. Ou seja, não é outro, não é um fantasma, sou eu que vou ver. Eu que morri, eu que o meu corpo se decompôs, eu o verei com os meus próprios olhos. Do que ele está falando? Ele está falando de uma dimensão que vai ser explicada para a gente só mais tarde nas Escrituras, chamada ressurreição. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo, não outro. Como anseia no meu peito o coração. Ele está acabado. A mulher foi embora, os filhos morreram, ele não tem mais nada, está todo encharcado de úlceras. E está dizendo: ainda que eu morra, não acabou. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou vê-lo. E como meu coração anseia por isso.
O meu coração não anseia pela restauração da saúde do meu corpo, pela devolução dos meus bens. O meu coração anseia pelo dia em que eu vou estar diante do meu Redentor e eu o verei com os meus próprios olhos. Eu olharei para Ele. Eu o verei face a face. É isso que está inundando o coração de Jó. Ou seja, Jó entendia qual era a essência da vida. Qual era a essência da existência, da salvação. É chegar esse dia em que eu vou poder viver toda a minha eternidade com Deus. E até lá, eu vou ter provações. Provações, sejam elas quais forem, que só têm o poder de tocar no que é efêmero, nunca no que é eterno. E a história de Jó também mostra isso para a gente. Porque tudo aquilo que a provação pode tocar, pode ser readquirido. Pode ser reavido. E a história de Jó termina exatamente assim. A história de Jó, lá no capítulo 42, versos 10 a 13 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor o abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. O texto começa dizendo que ele tinha 7.000 ovelhas, mas agora ele teve 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, mas agora ele tem 6.000. Ele tinha 500 juntas de boi e de jumentos, mas agora ele tem 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumento. Deus lhe devolveu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Porque provação, meu amado e minha amada, meu amigo e minha amiga, é sempre assim. Só pode tocar em coisas que são efêmeras, que vão e vêm. Não podem tocar naquilo que é eterno. Não pode tocar na nossa eternidade. Você perde hoje, trabalha e recupera amanhã. Não tem motivo para se desesperar. Você luta com uma enfermidade hoje, pode obter a cura e se confia e pertence a Deus, no Senhor. Se essa cura não vem na sua vida física aqui, virá na eternidade quando o reino chegar. Nada pode te atingir. Mas você diz, mas ele perdeu a família. O texto diz assim, também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos ele tinha mesmo? 10. 7 filhos ele tinha, no começo, e 3 filhas. Quantas ele recebe de volta? 7 filhos, 3 filhas. E aí, algumas semanas atrás, eu ouvi um pastor amigo pregando lá no seminário, e ele pregou esse texto aqui de Jó 42, e ele, o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele falou algo que eu não sei se é assim, mas pelo menos é no mínimo sugestivo. Ele diz assim, Jó recebeu tudo em dobro, menos os filhos. Se era tudo em dobro, por que ele não recebeu 20 filhos? 14 filhos e 6 filhas? Porque ele não perdeu 7 filhos e 3 filhas. Eles continuam existindo. Os filhos que Satanás levou através da morte continuavam vivos na presença de Deus, nisso que a gente chama de céu. Então, para ter o dobro, ele só precisava ter mais 7 aqui, filhos e mais 3 filhas. 10 no céu, 10 na terra. 20. Eu achei interessante, não sei se isso realmente é assim, mas o argumento é muito interessante, e é fato.
É fato no seguinte sentido. Quando nós perdemos alguém aqui na terra, que parte no Senhor, nós vamos reencontrar com eles um dia, na ressurreição dos mortos. Eles não deixaram de existir. Pouco tempo atrás escrevi a um amigo isso, falando da perda da sua filha. Eu disse para ele, mas você não a perdeu. Ela está te aguardando. Vocês vão se reencontrar. Então não tem por que esquecê-la. A vida de Jó, por mais impressionante que possa ter sido, não pode nos salvar. Mas o Redentor de Jó pode. O Deus que Jó encontra no meio da sua provação e que se revela a ele, pode. Esse Deus que se revelou a Jó num redemoinho, se revelou a toda a humanidade através de um homem chamado Jesus Cristo. Ele se fez um de nós. E ele suportou todas as provações possíveis a um ser humano. E aquela que é impossível de qualquer ser humano experimentar. A ira de Deus contra o pecado humano foi lançado sobre a vida de Jesus naquela cruz. E o texto de Hebreus 5, 7 a 9 diz, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Preste atenção, o texto de Hebreus diz que Jesus pediu para Deus o livrar da morte, e Deus o ouviu. Ele foi ouvido. No entanto, ele morreu. Ele foi provado até a morte. E morte de cruz. Mas a morte não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O escritor aos Hebreus diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus, o Redentor de Jó, é a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Para todos aqueles que se rendem ao seu amor demonstrado por nós naquela cruz. Portanto, para que nós possamos encontrar a Deus em meio às nossas provações, nós precisamos nos encontrar com o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Você já se encontrou com essa realidade? Se não, essa é uma manhã que você deve fazer isso. Essa é uma manhã que você deve dizer, Deus, em meio a todas as minhas lutas e provações, eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero me encontrar com aquilo que o Senhor fez por mim em Jesus naquela cruz. Se você já fez isso, e você está passando por provações, você vai comer desse pão e vai beber desse cálice, se lembrando que no meio das suas provações, você tem se encontrado com o seu Redentor que vive. E que por maior que possam vir a ser as nossas provações, as nossas lutas, elas estão debaixo da providência de Deus. E elas estão acontecendo na nossa vida para que Satanás e nós possamos saber que Deus tem razão sobre o que Ele pensa de nós, e não Satanás.
Deus está certo de que Ele criou a mim e a você para amá-lo por quem Ele é e não por aquilo que Ele vem a fazer na nossa vida. Vamos orar?